Você deve ter visto o meu editorial, onde eu cito a questão do Rui Costa, presidente do PCO, comunista, dizendo que Bolsonaro é perseguido. Aí, você hoje vê que muitas pessoas, principalmente no entorno de Bolsonaro, argumentam que a maior perseguição contra Bolsonaro vem do judiciário e que o judiciário está alinhado na pauta petista, ou seja, na pauta do governo Lula contra Bolsonaro. Você já deve ter visto isso. Só que aí, agora eu vou fazer uma análise de uma matéria do Estadão para vocês, que trata especificamente do Supremo Tribunal Federal, e aí mostrando que o buraco ficou mais embaixo um pouquinho. Porque enquanto Lula, enquanto o STF estão só na cola do Bolsonaro, tá tudo bem. Afinal, Bolsonaro é só um cara que não tá mais na presidência, já perdeu todo o seu apoio político, ou seja, aquelas figuras do centrão não estão nem aí com o Bolsonaro, já viraram as costas para ele, tanto que o Lira já anunciou abertamente que é base do Lula agora. Só que aí o STF gostou desse negócio de poder pegar aqueles que são da ala bolsonarista, gostou muito. E resolveu tomar para si agora atribuições que são do Congresso. Agora, que se dane o Congresso. Bolsonaro, a gente faz o que quiser, afinal, o cara só tem o povo do lado dele, grande parte do povo. E quem é o povo na democracia não é ninguém. O que importa são eles. O povo apoiando Bolsonaro não é democracia. O povo que apoia, 58 milhões de votos que deram ao Bolsonaro, isso não é democracia na visão deles. A democracia é quem votou no Lula. E agora, o STF passou a linha, cruzou a linha. O STF começa agora a avançar em pautas que são do Congresso. Pautas que causam comoção, pautas que geram votos, pautas que é o Congresso que quer debater. Nem petista está gostando do que está acontecendo, dos atropelos do Supremo em relação ao STF. Não sou eu que estou falando, não. Tá aqui, ó. Estadão, tá? Ruralistas, evangélicos e bancada da bala se unem no Congresso para desafiar o Supremo. Então eu reitero a você, uma coisa é bater de frente com o Bolsonaro, que agora só tem o povo do lado, grande parte do povo, mas não tem ninguém da ala política mais dando apoio ao Bolsonaro. Acabou todo esse poder do Bolsonaro político. Outra coisa é bater de frente com os políticos. São 513 deputados lá dentro do Congresso que precisam se articular para se eleger. A bancada ruralista está lá porque o agro é forte e o agro depende dessa turma lá dentro fazendo as pautas para manter o agro forte. Vamos lá, vamos ler. Ditadura da toga. Não sou eu que estou falando, é o Estadão, gente. Então, se tiver que prender alguém, é o Estadão, tá? Ditadura da toga. A ameaça da frente parlamentar, da agropecuária, de enfrentar o STF e obstruir votações no Congresso, enquanto o marco temporal das terras indígenas não for aprovado no Senado, conta agora com o apoio das bancadas evangélica e da bala. A aliança entre as três frentes provoca tensão entre os poderes e preocupa o Palácio do Planalto. Sério? O movimento, que conta com o apoio da maioria dos partidos do Centrão, pode unir mais da metade do Congresso contra o Supremo e iniciou nesta quinta-feira, dia 21, depois que a Corte considerou inconstitucional o marco temporal das terras indígenas, mas as articulações políticas abrem outras pautas que opõem conservadores ao STF, como a descriminalização do aborto e do porte de drogas. Dirigentes da Frente Parlamentar da Agropecuária, das Frentes Parlamentares Evangélicas e de Segurança Pública vão se reunir na próxima semana em Brasília para definir uma estratégia conjunta.
A ideia é pressionar o Senado a aprovar o marco temporal das terras indígenas e dar um ultimato ao Supremo. A união dos deputados e senadores tem potencial para prejudicar votações de temas prioritários para o governo Lula. Na lista estão a reforma tributária, novas regras de cobrança de impostos para fundos exclusivos de offshores e até a lei de diretrizes orçamentárias. O Supremo, abre aspas aqui, o Supremo atropela o poder legislativo e tenta implantar uma ditadura da toga. Não podemos aceitar isso, reagiu Silas Câmara, que é do Republicanos do Amazonas, numa referência ao voto do presidente do STF, a Rosa Weber, favorável à descriminalização do aborto. Tá bom, eu li tudo aqui para vocês entenderem. Essa frente parlamentar do agro, da bala e evangélica, ela é gigante, mais da metade do Congresso. Ela tem força para fazer PEC e ela tem força para instaurar o que já foi ameaçado. Uma nova constituinte. E eu já falei sobre isso com vocês. O que é uma nova constituinte? Vamos lá. Tem um livro, embora fora de moda, mas que existe ainda. Tem gente que acha que não, mas ainda existe. Só não é respeitado. Chama Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal. Esse é o pilar base, esse é, vamos dizer assim, é a coluna vertebral do Estado brasileiro. Se essa coluna vertebral for quebrada, o Estado cai. É como uma pessoa que quebra a coluna, ela não perde o movimento das pernas e dos braços. A Constituição é isso. Então, cabe ao Congresso, e é só a ele, instaurar uma nova constituinte. É assim que funciona. E aí STF não pode dar palpite, não. E aí se o Congresso partir para cima, meu amigo, o Congresso tem mais poder do que o STF. Só tem medo de usar. Você já viu aquela história de um urso, acho que é do Pica-Pau essa história, eu não sei se você já assistiu. Um leão caiu do caminhão do circo, um filhote de leão. E aí ele caiu no meio do rebanho de ovelhas e foi criado por uma ovelhinha. E ele foi criado pensando que ele era uma ovelha no meio do rebanho ali. E foi passando o tempo, e ele era o leão covarde, ou seja, ele era um leão, mas ele era covarde como uma ovelhinha. Até que um dia, lobos chegam para pegar sua mãe, a ovelha que criou o leão covarde. E aí o leão deixou um instinto aflorar e devorou os lobos. Pois é, o leão dessa história aqui é o STF, é o leão covarde, o Congresso, perdão. O leão dessa história é o Congresso. Os lobos são o Supremo. E o lobo acha que é mais forte do que o leão porque o leão é covarde. Só que não é. E aí, esses atropelos, esses avanços de pautas que são contrários a 70%. Quando eu falo que a população que tem que definir, por exemplo, contra o aborto, 70% da população é contra o aborto. Por que 70% tem que se calar contra 30%? Talvez seja favorável ou indeciso contra isso. Deixa o povo decidir. Então o STF, que nunca recebeu um voto, vir e colocar essa pauta a favor do aborto sem ouvir o Congresso, meu amigo, você ainda vai ver coisa pesada surgindo disso aí, tá? Pode ter certeza que ainda vai surgir coisa pesada disso aí. Vamos lá. Vou falar de mais uma pauta aqui da CPMI. Bora lá. Metrópolis, essa matéria. Esvaziada pelo STF, a CPMI do 8 de janeiro foca em figuras próximas a Bolsonaro. Novidade nenhuma, né? Ao menos de um mês do prazo para entregar o relatório final, fixado em 17 de outubro, tem denúncia que esse relatório já está pronto, tá? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro no Congresso Nacional, busca salvar os trabalhos entre disputas de narrativas ideológicas e decisões contrárias
no Supremo Tribunal Federal. A comissão foi prejudicada depois que os ministros André Mendonça e Nunes Marques autorizaram a ausência do assessor de Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati, e da ex-diretora de inteligência do Distrito Federal, Marília Alencar, respectivamente, de comparecer à CPMI. E aí a gente vê que a CPMI ela foi toda desconfigurada. Uma relatora parcial, uma base do governo, o que é contrário, é contrassenso ao intuito da CPMI. Tá? A CPMI não é da base governista quando visa investigar também o governo. Porque o governo, lembra que ele é acusado de omissão. Ah, mas isso é delírio. Delírio? Tá, nem o Estadão acredita mais que isso é delírio. E aí? As imagens apagadas? Imagens apagadas. Alguém acha que isso é só um mero equívoco? E o G. Dias lá dentro dando água? Mero equívoco? Força Nacional não atuou? Mero equívoco? Informação de inteligência enviada e não repassada ao Distrito Federal? Mero equívoco? Pois é, ninguém acredita que é só mero equívoco. Ou seja, só a militância petista que quer esconder e a base do governo que quer esconder isso. Então, penas duras para os invasores, não se sabe qual será a pena para os financiadores e se haverá pena para os omissos. Pois é, vamos esperar para ver, né? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Sábado eu não vou ficar tomando seu tempo aqui, então vamos encerrar mais rápido, né? Mas eu te agradeço por ter ficado aqui conosco e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Grande abraço.